Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe, a paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi.
Boa noite, graça e paz a todos vocês que estão conosco aí do outro lado da telinha, participando do programa Ao Redor da Mesa da Igreja Presbiteriana do Cariru. É uma alegria ter vocês aqui conosco, na expectativa abençoadora de que será um tempo precioso que passaremos aqui, onde, refletindo sobre a palavra do Senhor, nós sejamos edificados, animados, encorajados e desafiados a continuar a nossa marcha na caminhada cristã com muita alegria, com muita esperança e crendo sempre no cuidado e no poder de Deus nas nossas vidas. Quero convidar você para uma breve oração para a gente então dar continuidade ao nosso programa Ao Redor da Mesa desta noite. Pai querido, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor pela alegria de estarmos mais uma vez realizando este programa, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que temos através dele de refletirmos sobre a palavra do Senhor e de nos edificarmos, ó Deus, meditando nas maravilhas, meditando nos feitos prodigiosos do Senhor em favor das nossas vidas. Senhor, que a Tua bênção, a Tua presença, o Teu Espírito Santo esteja agora atuando na mente, no coração e no lar de cada um daqueles que estará conosco, Senhor, durante esse tempo e sobre a vida de todos aqueles que também assistirão, participarão desse programa posteriormente. Pai, receba a nossa gratidão, a nossa alegria e que a graça redentora, curadora, restauradora do Senhor possa ser manifesta aqui agora e posteriormente na vida daqueles que estarão também assistindo ao redor da mesa desta noite. Nós oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém, amém e amém. Queridos, nós, nesse mês de outubro, estamos tratando do nosso tema geral, Igreja Hoje, reafirmando seu propósito e valor pós-pandemia, ou até mesmo na própria pandemia, né? E esse tema, já iniciado no primeira semana de outubro, nós falamos sobre a igreja e a pandemia. Qual o comportamento, qual foi o comportamento, a repercussão da pandemia na vida da igreja. Na semana passada, e no primeiro programa tivemos a participação de alguns pastores do PCVA. Na semana passada, meu filho, o pastor Paulo Júnior, falou sobre a origem e o propósito da igreja. E hoje nós estamos no terceiro programa. O nosso tema de hoje é a saúde espiritual da igreja. E quem estará conosco, né, nos respondendo, nos ajudando na reflexão sobre esse tema, é o pastor Wellington Ricardo, reverendo Wellington Ricardo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Belo Oriente, aqui da nossa região, né, do Vale do Aço. Pastor Wellington, ele é casado com a Valéria, eles possuem 2 filhos, ele já tem 26 anos de ministério pastoral e está há 2 anos fazendo parte da nossa comunhão aqui do Presbitério Central Vale do Aço. Então, pastor Wellington, seja muito bem-vindo ao programa Ao Redor da Mesa. E muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. E nós estamos aqui com muita alegria, na esperança também de sermos abençoados pela reflexão e colocações que o irmão trará a todos nós nesta oportunidade. Então, boa noite, pastor Paulo. Graça e paz aos irmãos que estão assistindo. Nossa gratidão, né, por sua participação no programa Ao Redor da Mesa. E eu manifesto aqui a minha alegria, minha satisfação, prazer em poder contribuir e participar desse programa da IPC. E rogamos a Deus que esse programa traga muita reflexão, discernimento para o povo de Deus e edificação
a igreja do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Wellington. E, então, antes da gente ir para o nosso bloco de perguntas, né, nosso primeiro bloco, bloco 1, nós vamos assistir um vídeo para a gente começar a pensar e refletir sobre a saúde da igreja. Mahatma Gandhi, numa viagem, foi abordado certa feita por um homem que falava impropérios, mas se dizia cristão. Este homem perguntou para ele: "Você acredita no meu Cristo?" Mahatma Gandhi respondeu: "No seu Cristo eu acredito. O que eu não acredito é no seu cristianismo." Quantas pessoas que provocam escândalos porque não vivem o que pregam. Há um abismo entre a sua teologia e a sua ética, entre a sua doutrina e a sua vida, entre o seu credo e a sua conduta. A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, é um fenômeno de crescimento, reconhecido pelos grandes especialistas do mundo. Chegamos a praticamente 30% da população. Mas nós temos números, mas não temos impacto. Nós temos quantidade, mas não temos qualidade. Nós temos extensão, mas não temos profundidade. Muitos daqueles que se professam cristãos vivem escandalosamente, imiscuídos com práticas de mentira, de corrupção, de desonestidade. A Bíblia nos ensina: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É preciso existir um casamento perfeito entre ortodoxia e ortopraxia, entre o que pregamos e o que vivemos. A nossa vida precisa ser um avalista das nossas palavras. Do contrário, seremos pedras de tropeço, em vez de embaixadores de Deus. Seremos obstáculos ao testemunho do Evangelho, em vez de ministros da reconciliação. Eu pergunto a você: você pratica o que você prega? Há um perfeito casamento entre o que você professa e o que você vive? É hora de você checar a sua própria alma, para você ser um facilitador e não um obstáculo para que as pessoas se cheguem a Deus. Então nós vamos dar início ao nossos blocos de perguntas e reflexões. E o nosso primeiro bloco, a primeira pergunta que nós colocaremos aí sobre a mesa para o pastor Wellington. Pastor Wellington, até olhando para esse vídeo, né, que nós acabamos de assistir do pastor Hernandes, embora nós tenhamos inúmeras denominações, né, e as diversas e inúmeras denominações, elas têm as suas muitas igrejas locais, nós sabemos que a Igreja Universal, aqui não a IURD, a igreja dirigida aí pelo Bispo Macedo, né? Mas estou me referindo à Igreja Universal, a Igreja de Cristo. E na composição final da Igreja de Cristo, Universal de Cristo, em nada ela pode ser afetada, nada pode afetar a Igreja Universal de Cristo, né? Porque a igreja, ela tem da parte de Deus a garantia de ser uma igreja indivisível, embora tenhamos muitas denominações e igrejas locais. Então, partindo desta premissa e olhando para o nosso país, né, e nesse momento ainda inicialmente, sem fazer uma separação
das ramificações existentes de igrejas entre reformados, pentecostais, neopentecostais, liberais, ortodoxos, conservadores, progressistas, nada disso, né? Mas olhando para o quadro geral da igreja, né, evangélica, como está a saúde espiritual da igreja neste tempo de pandemia em que nós estamos vivendo? Pastor Paulo, a pergunta é muito pertinente e uma pergunta que realmente a gente necessita pensar e refletir sobre ela. Esse processo da pandemia, o isolamento social, o fechamento, como nós vivemos, embora estejamos agora começando a experimentar uma reabertura, as coisas tendem a voltar à normalidade, mas desde o período de março para cá, a questão do isolamento, ela necessariamente trouxe algumas consequências à vida da igreja. A igreja, ela é triunfante, ela é militante, mas a igreja também ela está inserida num tempo, num espaço, num contexto sócio, né, cultural e automaticamente espiritual. Então, eu penso que nós precisamos analisar algumas coisas. Por exemplo, a igreja ficou um bom tempo sem ministrar a ceia. Embora algumas denominações tentaram fazer isso via online, como já discutimos isso, né, algumas vezes, no entanto, as igrejas reformadas não aderiram ao movimento por causa da sua própria teologia, mas o fato é que muitos membros das nossas igrejas, boa parte deles, a grande maioria, não tiveram acesso à ceia do Senhor. Muitas igrejas não puderam realizar o batismo, né, dos seus membros. Estão aguardando a retomada da igreja, né, voltando à normalidade para que estas práticas possam acontecer. O próprio ensino também ficou prejudicado. Nossas escolas bíblicas dominicais que vinham funcionando normalmente, tivemos que dar um tempo, né, nesse período de pandemia, como foi necessário. Então, olhando para esse cenário, nós percebemos que enfrentamos algumas dificuldades, passamos por um momento crítico aí. Muitos crentes, então, foram afetados, na questão da sua fé. Há um exemplo simples a gente pode encaixá-lo aqui, que é a brasa fora do braseiro, né? Geralmente a brasa fora do braseiro, ela tende a se esfriar, a diminuir, né? O calor dela vai se extinguindo. E então, da mesma forma, penso eu que a igreja ela está momentaneamente passando por a sua saúde espiritual foi afetada em detrimento desse momento, né? Nós perdemos a questão da comunhão, por exemplo, de estar juntos, de compartilhar as coisas juntos, de ministrar a ceia, do batismo e desenvolver os ministérios, né? Como muitas igrejas no momento não estão desenvolvendo. Então, tudo isso trouxe um prejuízo à saúde espiritual da igreja, em relação à questão do congregar, como a gente está percebendo nesse início de retomada, a dificuldade de alguns de estar voltando às atividades da igreja. Então, todo esse contexto gerou, né, um certo prejuízo, digamos, na vida espiritual da igreja. Contudo, do ponto de vista pedagógico, nós que cremos na soberania de Deus, eu creio, pastor Paulo, que esse momento que a igreja está passando é justamente para que ela possa refletir, a partir dos seus líderes, a postura que esta igreja tem que ter diante de Deus, da palavra, da comunhão, do estar juntos. Como bem explicou o Paulo Júnior, filho do senhor,
no programa passado, né? A origem da igreja, a necessidade da igreja e o propósito da igreja. Então, esse momento que nós estamos vivendo nos faz refletir sobre essas coisas. Essa ausência da comunhão, da ceia, do batismo, dos ministérios, da igreja estar nas suas atividades, trouxe esse momento de reflexão, de pensar como é que está a minha vida espiritual, como é que está a minha vida com Deus, como é que eu tenho caminhado com o Senhor. Então, eu creio que à medida que as coisas forem voltando, as mensagens daqui para frente, elas têm que levar os cristãos a refletirem sobre essa questão. Então, houve um certo prejuízo, contudo, um prejuízo que nos faz... A gente, quando dá aquela baqueada, né, enfrenta um problema na área da saúde, a gente reflete sobre muitas questões. A gente reflete sobre melhorar na nossa alimentação, melhorar a nossa condição física, a gente reflete sobre melhorar uma série de questões, né? E com a igreja também, eu penso que não é diferente. Então, nós vamos passar por esse período de reflexão e logo, logo nós vamos ter novamente aí, com a graça de Deus, uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja bonita, uma igreja atraente, e logo, logo a saúde vai estar novamente 100%, com a graça do nosso bom Deus. Pastor Wellington, diante das suas colocações, quando você menciona aí que a igreja, né, em função do isolamento social, em função de ter fechado seus templos, nós ficamos um tempo sem realizar os sacramentos, e sabemos que os sacramentos, eles são meios de graça, né, do Senhor para o fortalecimento da sua igreja, tanto que muitos irmãos, né, nesse período têm falado conosco que uma das coisas que eles sentiram muita falta é exatamente da ceia, né, estar ao redor da mesa, literalmente a mesa da comunhão, a mesa do Senhor. Sentiram falta do ensino presencial através das escolas bíblicas dominicais e a comunhão, né? A comunhão, o abraço, o beijo, o ósculo santo, né? O sentir o cheiro do irmão, compartilhar as alegrias, as experiências. Então, de fato, a saúde da igreja, ela foi prejudicada, né? Acho que nós chegamos a esse consenso, porque a saúde, de uma forma geral, ela foi prejudicada, sofreu um baque nesse período. Mas eu estou me lembrando aqui de uma palavra do Senhor Jesus no seu sermão escatológico, quando ele disse sobre duas realidades dos últimos dias, ou do princípio das dores, né? Do princípio das dores. Quais são? O amor de muitos se esfriaria. Então a gente percebe que esse tempo de pandemia trouxe exatamente um referencial, um parâmetro para mostrar a cada um, né, a cada cristão, se o seu amor por Cristo, o seu amor pela causa de Deus, o amor pelo reino, se ele realmente esfriou ou se ele está aquecido, enfim, né, o nível, a reflexão do nível do amor pela causa do Senhor e pela obra do Senhor. E, consequentemente, por causa do amor que se esfriaria, a fé, né? Será que o Senhor Jesus disse que quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé, né? Ou seja, a palavra dele, os ensinos dele, os valores dele ainda estaria reinando, né, no mundo. Então, acho que essa pandemia trouxe um tempo precioso para a gente refletir sobre isto, né? Não sei se você também tem essa percepção. Tenho, e concordo plenamente com o senhor. Eu estava até pensando aqui numa realidade. Nós falamos aqui que essa pandemia, Deus está usando de forma pedagógica. Alguns podem estranhar esse termo, né?
Deus usar a pandemia. Sabemos que todas as coisas acontecem por uma vontade soberana de Deus. Nosso Deus é soberano, está sentado em um alto, sublime trono, governa sobre tudo e sobre todos, nada foge do controle de Deus. Então, esse tempo é o que o senhor acabou de dizer, é justamente para uns vão trabalhar melhor a sua fé, vão fundamentar mais a sua fé, e outros, né, aqueles que ainda estavam em cima do muro, vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, vão se sentir desafiados. E é justamente esse ponto que vai trazer ao coração humano esse sentimento, né? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu tenho me comportado em relação a Deus, a sua palavra? Então, muitos iriam se esfriar, como o senhor acabou de dizer, é um fato. Porém, os eleitos do Senhor, aqueles que passaram pela cruz, são salvos, esses irão ainda fundamentar ainda mais a sua fé e viverão ainda mais por graça e bondade do nosso Deus. Haverão de confiar ainda mais no que o Senhor tem feito e ainda fará na vida da sua igreja. É os termos que os irmãos ouviram no programa passado, né? Essa igreja militante com essa igreja real que nós vivemos no dia a dia, essa igreja, né, que nós caminhamos com ela no dia a dia. Quando Jesus fala do joio e do trigo, é uma coisa interessante, né, separar uma coisa da outra. Humanamente falando, nós não conseguimos, porque são muito idênticos, a gente sabe disso. E na história da igreja, muitos acontecimentos foram usados para que a igreja refletisse melhor o seu momento, o seu período histórico, a sua situação existencial, o momento em que ela está inserida, o contexto que ela está passando, enfrentando. Foi assim no período das guerras, foi assim no período de outras pandemias, e está sendo assim também, exatamente nesse ponto, né? Então, nós vemos muita gente, entre aspas aqui, desviando da fé, se esfriando, procurando outros caminhos, se afastando, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que outros estão se fortalecendo, né? Outros estão firmando ainda mais os seus valores, a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança em Cristo Jesus. Mas a saúde da igreja, ela sofreu esse abalo justamente pelo que acabamos de falar, né? A questão da ceia, da comunhão, batismo, os ministérios, eu não gosto muito do termo, mas o ministério leigo, né? Aqueles que atuam na igreja, trabalham, que efetivamente têm o seu trabalho. A obra missionária, por exemplo, sofreu muito com essa questão, porque muitos missionários tiveram que voltar do campo missionário para a sua cidade de origem, por não poderem ficar mais no país ou estarem ali, né? Então, muitos voltaram e estão aí esse tempo vivendo em casa, refletindo um pouco mais, reaprendendo, buscando maior conhecimento, maior preparo para voltarem para o campo, para poder servir a igreja. Então, ela está sofrendo essas variações. Mas, de forma geral, logo, logo nós vamos voltar à normalidade e a igreja segue triunfante sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus. O fato é a gente não perder o amor pela igreja do Senhor. O importante é nós discernirmos, né, que a igreja militante, ela também é triunfante, e que, como nós colocamos no início para o pastor Wellington na pergunta, né, no final, a Igreja Universal de Cristo, né, na sua composição final, em nada ela pode ser afetada, porque ela tem a garantia de ser uma igreja indivisível. E por falar em igreja militante, triunfante, progresso, um fato inegável, né, e o reverendo Hernandes Dias afirmou isso no vídeo que nós acabamos de assistir, um fato inegável é que em nosso país o crescimento do número de pessoas que afirmam ser evangélicos, isso é um fato inegável, né? Por exemplo, o censo de 2010
apontou que nós éramos 22,4% dos brasileiros, ou seja, 22,4% da população brasileira era evangélica. Se tomarmos este mesmo percentual, ou seja, de 6%, vamos colocar aí números exatos, redondos, 6%, de crescimento em uma década que ocorreu de 2000 para 2010, hoje, né, podemos supor que os evangélicos já sejam em torno de 28% a 29%, né, até próximo aí dos 30% da população brasileira. Então, pastor Wellington, este crescimento reflete o estado da saúde espiritual da igreja, ou seja, ele é consequência de uma igreja saudável, esse crescimento? E eu ainda vou mais além. Existem mecanismos para se medir a saúde espiritual de uma igreja? E se existem mecanismos, o crescimento poderia ser um desses mecanismos? Pastor Paulo, eu gosto muito de ouvir o pastor Hernandes, por causa da sabedoria, um homem que tem um entendimento muito amplo da vida da igreja. E por ser também um homem que prega em várias igrejas, várias denominações em vários países, né? O pastor Hernandes escreveu certa vez que a igreja sofre de 2 problemas sérios. A questão da numerolatria, né? Exato. Que é essa questão de números, de fazer números, essa coisa toda. E ela sofre também por essa questão da ortodoxia, ortopraxia, e até acho que o vídeo eu não ouvi direito aqui, mas me parece que ele falou um pouco com relação a essa questão. Quando a gente pensa em crescimento de igreja, e eu tive o privilégio da parte de Deus, nesses anos todos, desde o seminário e até o tempo presente, de trabalhar com plantação e revitalização de igrejas. Então, a gente trabalhou muito com essa questão de ver novas pessoas chegando, a igreja se desenvolvendo, a igreja crescendo, igrejas que passaram por cismas e etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em termos de crescimento, esse crescimento que a igreja evangélica brasileira tem vivido não tem sido um bom sintoma, ela não reflete a saúde espiritual da igreja. Porque se nós medirmos esse crescimento e olharmos para, se nós somos aí 30%, 40% de evangélicos na nação brasileira, ao mesmo tempo a gente não consegue ver as devidas mudanças que o Evangelho de Cristo Jesus, quando alcança uma pessoa, provoca na vida dela. Então, esse crescimento tem sido mais uma adesão de pessoas ao movimento gospel, né? Do que pessoas que se converteram a Cristo Jesus e agora, entregando as suas vidas a Jesus, vão viver de acordo com o Evangelho de Jesus. E a gente percebe com muita tristeza, né? Olhando para o cenário evangélico brasileiro, a gente vê ainda muita coisa acontecendo que não está de acordo com a palavra. Deveria corroborar com a palavra, no entanto, vai contra a palavra. Então, muitas igrejas estão sendo criadas, se tornando comércio. A gente está vendo o comércio da fé acontecendo, a exploração da fé das pessoas. Isso tem atraído muitas pessoas porque acabam encontrando um caminho, não o caminho, mas um caminho, e vão aderindo, né, às muitas denominações que vão surgindo e, consequentemente, vivendo um sincretismo, consequentemente, vivendo um liberalismo que a gente percebe, né, em muitas igrejas nessa situação, igrejas fazendo casamentos homossexuais, a questão da ceia, por exemplo, né? Outro dia me mandaram um vídeo de uma igreja servindo na ceia
Coca-Cola e batata, essa batata Frita. chips aí, né? E eu achei aquilo, Jesus amado, onde é que nós vamos parar, né? E fora as canetas ungidas, o tapete ungido, a água ungida. Então nós estamos dentro desse contexto, um sincretismo muito grande, e a palavra sendo menosprezada, né? Deixada de lado, não tendo relevância. Nós da Igreja Reformada temos um princípio. Nós somos regidos pela palavra, né? A nossa fé está embasada na palavra, é a nossa única regra de fé e prática. Bom seria que todos os evangélicos vivessem isso. Nós teríamos referenciais melhores para medir a saúde da igreja. Mas olhando no contexto geral, não tem ajudado a saúde espiritual da igreja. Pelo contrário, tem demonstrado as nossas deficiências, fraquezas, né? Eu diria que a imunidade da igreja está baixa nesse tempo. A saúde dela tem sido afetada. O Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, principalmente capítulo 4, final do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, eu creio, olhando aqui na Escritura, que Paulo está falando da saúde espiritual da igreja. Então, quando a gente analisa esses textos, por exemplo, o capítulo 5, verso 11, quando Paulo fala, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esses dois aspectos, de consolo e edificação, parece que tem faltado à igreja dos nossos dias. A igreja está vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. A questão da disciplina, por exemplo, não é exercida. O exortar mutuamente, como Paulo fala, a igreja de Éfeso, ela não acontece, aos Colossenses ela não acontece. Então a gente está vendo que a igreja ela está tendo números, muita gente aderindo à igreja, mas a saúde da igreja está sendo prejudicada porque falta o essencial. A palavra de Deus não é a única regra de fé e prática na maioria das igrejas evangélicas brasileiras. O pastor Wellington e os demais que estão participando conosco, a gente percebe que realmente esse crescimento numérico que ocorreu no Brasil nos últimos anos não reflete a saúde da igreja. E eu me lembro que um dos livros que eu li, Igreja com Propósito, do Rick Warren, onde ele fala sobre crescimento de igreja, ele começa o livro contando a experiência dele com vários pastores nos Estados Unidos e de outros países, que esses pastores chegaram para ele para fazer consultoria, né, sobre crescimento de igreja, e eles então começavam dizendo para Rick Warren fazendo a seguinte pergunta: o que eu faço para a igreja, para a minha igreja crescer? E aí Rick Warren diz que corrigia a todos eles dizendo o seguinte: a pergunta está formulada de forma incorreta. Não é o que eu faço ou por que a minha igreja não está crescendo. Na verdade, a pergunta é por quê? Né? Não é o que fazer para a igreja crescer. A pergunta correta é por que a igreja não está crescendo. Porque crescimento, né, é algo natural. Deus fez todas as coisas para crescerem. Tudo cresce. Por exemplo, uma criança que não cresce é porque ela tem alguma anomalia, ela tem alguma patologia, ela tem algum problema que precisa ser tratado. Vamos pensar, cemitérios crescem. Por quê? Porque lá são sepultados mais e mais pessoas. As maternidades crescem, porque lá nascem muitas crianças. Então, o processo do crescimento, ele é natural. Então, se a igreja não cresce, é porque alguma coisa está errado na condução desta igreja. Porém, nem todo crescimento
é de fato saudável. O câncer cresce. O câncer ele aparece como uma pequena manchinha, um pequeno sinal de uma patologia em uma parte do corpo e ele pode virar metástase, né? Então eu penso que crescimento de igreja, ele pode representar sim a saúde espiritual de uma igreja local. Ele pode ser, né, um dos mecanismos, mas necessariamente não significa que só cresce aquela igreja que está com saúde. Mas o que nós estamos vendo, por exemplo, no nosso país, a teologia da prosperidade, ela fomentou esse crescimento numérico da igreja? Com certeza, né? Nós temos aí templos neopentecostais lotados, onde pessoas não se converteram. E você usou uma palavra que eu uso muito aqui na Igreja Presbiteriana do Cariru: adesão. Aderiram ao movimento gospel, aderiram à igreja evangélica por causa de uma promessa falsa, por causa de um evangelho falso, por causa de uma esperança falsa que não encontra respaldo nas Sagradas Escrituras, né? Então, de fato, né, nós temos uma igreja um número de evangélicos, e eu me lembro também de um outro livro que eu li, sobre avivamento e crescimento da igreja nos início dos anos 1900, né? Avivamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, Escócia e outros países, onde as pessoas se convertiam e o número de mortes diminuía. As pessoas se convertiam, o crescimento da igreja era tanto que bares fechavam, né? Ambientes de prostituição, promíscuos, de lascívia, fechavam. E hoje, para estranheza nossa, nós temos evangélicos, entre aspas, né, membros de igreja, sendo donos de motéis, sendo donos de empresas que vendem em atacado bebida alcoólica. Não se pode vender no boteco, no bar, ali em doses, né, de menores, mas nós temos proprietários de empresas que transportam, que vendem, que fabricam uma quantidade inúmero, né, uma quantidade exorbitante de bebidas alcoólicas e outras coisas mais, né? E recentemente o escândalo aí, né, na internet, de um pastor, determinado pastor, que ele é pastor de uma determinada comunidade neopentecostal e ao mesmo tempo ele possui uma fábrica de cigarros, né? Então, é uma marca de cigarros. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo no Brasil, né? E isso realmente, de fato, afeta a saúde espiritual da igreja, a credibilidade da igreja, e afeta também, muitas vezes, aquele crente que quer levar a vida a sério, o cristianismo a sério. Ele tem que, às vezes, formular respostas que, às vezes, ele nem está preparado para formular, para responder a essas questões sociais que nós estamos vivendo em nosso país, né? Basta dizer aí que nós temos aí um escândalo de uma deputada, né, que está sendo acusada, e tudo indica, né, que as provas levantadas pela polícia é que ela está por detrás, é a mandante de matar o próprio esposo, que é pastor. Então, este é o evangelho, e isso tem trazido realmente problemas sérios para a saúde da igreja. Mas eu continuo sendo otimista, creio que você também é otimista. Nós amamos a igreja do Senhor Jesus e nós encorajamos aqueles que nos assistem, né, para que amemos a igreja do Senhor, porque eu acho lindo aquela expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve na primeira carta, do capítulo 1 de Corinto, a igreja de Corinto, quando ele diz lá, né, saudando a igreja, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. E aí você vai ler a história da igreja, você vê uma igreja complicadíssima, com problemas seríssimos, mas Paulo está dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Tem uma igreja de Deus ali em Corinto. No meio de todo, vamos dizer assim, os evangélicos, né, existe a igreja de Deus. Eu acho que também é essa sua percepção com relação ao crescimento e saúde da igreja, né?
Bom, irmãos, nós vamos fazer uma pausa, vamos assistir mais um vídeo e depois então voltaremos para o nosso segundo bloco de perguntas. Church discipline is one way that we grow together in holiness. A disciplina na igreja é uma maneira pela qual crescemos juntos em santidade. It's how we learn to look more like Jesus. É assim que nós aprendemos a nos conformarmos melhor à imagem de Cristo. Think about what a teacher does. Pense no que um professor faz. A teacher teaches the lesson, Um professor ele ensina a sua lição and then he corrects the mistakes. e ele corrige os erros. Or think about a doctor. Pense no médico, He teaches you to live healthy, ele o ensina a viver com saúde, and then he cuts out the ou tumors. viver de maneira saudável, mas também ele nos ajuda a tirar as nossas doenças, os tumores. Being a faithful Christian means listening to good teaching. Ser um cristão fiel significa ouvir ao bom ensino, It also means inviting people to correct us when we sin. mas também significa convidar o nosso próximo para nos corrigirmos quando nós pecamos. And it also means being willing to speak a word of correction or discipline to brothers and sisters when they're in sin. E também significa nós termos a disposição de exortar os nossos irmãos e irmãs quando eles cometem algum pecado. Friends, I know how hard this is to do. E amigos, eu sei o quão difícil é isso. It goes against all of our cultural instincts. Isso vai contra todos os nossos instintos culturais. Whether you're American or Brazilian or Japanese, we always have excuses not to correct one E não another. importa se você é americano, é brasileiro ou japonês, nós sempre teremos desculpas para não exortarmos uns aos outros. But the New Testament is really clear. Mas o Novo Testamento é muito claro. Think of Jesus in Matthew 18. Pense em Jesus em Mateus 18. He says to go to a person once Ele diz que devemos procurar uma pessoa uma vez and correct him in his sin. e corrigi-la no seu pecado. If he doesn't listen, bring 2 or 3 others. E se ele não der ouvidos, que tragamos um ou outra testemunha. Now, if a person repents after the one or the 2 or 3 others, the discipline is over. E se aquela pessoa se arrepende depois que uma ou outra testemunha fale com ela, então aquela pessoa foi ganha. It stops. A disciplina acabou. But if the person doesn't repent, Mas se aquela pessoa não se arrepende, Jesus, not me, Jesus says, tell it to the church. Jesus, não eu, mas Jesus, ele é quem diz, então leve o caso para a igreja. And then if he doesn't respond to the church, Jesus says, treat him as you would somebody outside of the covenant E community. se aquela pessoa não responde então ao chamado da igreja, como disse Jesus, então ela precisa ser tratada como alguém de fora da igreja, como um gentio e publicano. So this whole process is what we call church discipline. Então, este processo é o que chamamos de disciplina na igreja. It starts with teaching, Começa com o ensino, but then it goes to private correction, vai então para aquela correção particular, privada, more private correction, e mais ainda desta correção privada. and eventually, if nothing else works, finally public correction. E se isto não funciona, e chega ao ponto então de levar o assunto a público, que seja levado à disciplina pública. And we don't do this as an act of retribution. E nós não fazemos isto como um ato de retribuição. We do this for love's sake. Nós fazemos isto por amor. We do it, Paul says, so that they might be saved. Nós fazemos isto, conforme diz o apóstolo Paulo, para que a pessoa possa ser salva. They're self-deceived, Porque elas estão se enganando a si mesmas. and we want to call people back from their sin because we love them. E nós queremos então tirar as pessoas do seu estado de pecado porque as amamos. Bom, estamos de volta então com o nosso segundo bloco. Nós teremos uma pergunta nesse segundo bloco. Nós vamos falar um pouquinho agora, pastor Wellington, sobre a questão da disciplina bíblica, da disciplina eclesiástica relacionado à saúde da igreja, saúde espiritual da igreja. O pastor e escritor D.S. Schaff, refletindo sobre a disciplina como uma necessidade para que a igreja tenha uma boa saúde espiritual, ele fez uma definição muito interessante sobre disciplina bíblica.
ele disse o seguinte, abre aspas, todos os meios, ou seja, disciplina espiritual, bíblica, são todos os meios e medidas pelas quais a igreja busca a sua santificação e boa ordem necessária para a sua edificação espiritual e a eliminação de tudo o que ameaça o seu bem-estar. Essa definição muito interessante sobre disciplina bíblica. E pastor Wellington, nesses tempos modernos, né, onde nós estamos vendo o relativismo fincar aí as suas garras destruidoras sobre o que é absoluto, né, nesses tempos também onde o liberalismo, em sua intolerância, agride os valores conservadores, como é que a gente vai, né, como que os conselhos, pastores, vai exercer a disciplina bíblica e eclesiásticas nos dias de hoje, sendo que muitos membros não aceitam a disciplina bíblica, não aceitam a disciplina eclesiástica, não acatam essa disciplina, alguns ou até muitos simplesmente deixam a igreja local, né? E aí vai congregar, porque não falta igreja para recebê-los, não falta denominações para recebê-los, vai congregar então em outras denominações, em outras igrejas locais, e estas denominações, por sua vez, sequer pede uma carta de transferência ou até mesmo uma carta de apresentação para tomar conhecimento, né, da vida a eclesiástica daquele irmão. Como que aplica, né, como exercer essa disciplina bíblica? E aí, esse ato administrativo, disciplina bíblica, disciplina ou eclesiástica, ele tem valor espiritual? Se ele tem valor espiritual, então por que que muitas igrejas não cuidam, né, mais desse detalhe, no sentido de, ao receber um membro de uma outra igreja, o recebe sem o acompanhamento de uma carta de apresentação, recebe sem uma carta de transferência, ou sequer uma informação acerca da vida dele na origem, de onde ele está vindo, né? Isso não prejudica a saúde espiritual da igreja? Qual que é a sua opinião aí a respeito desse assunto, disciplina bíblica e eclesiástica? Pastor Paulo, nós falamos no bloco anterior sobre, o senhor bem citou a questão dos avivamentos, a história dos avivamentos e o que eles geraram nas nações, nos povos que passaram por esse processo de avivamento. O pecado é evidenciado, a necessidade de voltar-se para Deus é evidente, e um dos aspectos é a volta às Escrituras. As pessoas têm prazer em ler a palavra, internalizar a palavra e viver a palavra. Esse período que nós estamos vivendo, e já vem de muitos anos, nós enfrentamos isso constantemente, essa questão da falta da ética cristã, né? Muitos pastores estão inchando as suas igrejas com pessoas que passam por várias denominações e que não são devidamente tratadas. Se a palavra de Deus nos orienta, nos diz em alto e bom som, que Deus corrige a quem ama, Deus disciplina a quem ama, Deus muitas vezes nos leva a viver um contexto de disciplina para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para que possamos voltar ao centro da vontade soberana do nosso Deus. E se nós, como pais, exercemos essa mesma disciplina com relação aos nossos filhos, então esse é um dos meios que, de fato, nós temos para trazer pureza à vida da igreja. A disciplina precisa ser exercida. Louvamos a Deus pela nossa denominação, puxar uma sardinha aqui um pouco para o nosso lado, né? O nosso código de disciplina, a nossa teologia, que nos ensina como fazer isso e fazer de forma adequada e saudável, visando a restauração daquele que passa
por esse processo de disciplina. Contudo, como nós falamos anteriormente, as igrejas de hoje estão vendo mais a pessoa como um cliente e não como um irmão em Cristo Jesus que vem com todos os seus dilemas, né, com seus problemas psicológicos, emocionais, com um estilo de vida que precisa ser corrigido de acordo com a palavra de Deus, e vão recebendo, como o senhor bem formulou na pergunta, sem nenhuma apresentação, sem nenhuma informação, recebe-se de qualquer jeito, de qualquer forma, apenas para fazer número. E não cuida da questão da santidade, né? A vida da pessoa, não cuida do emocional, não cuida da vida, é apenas para ter mais um componente, um cliente que venha aos seus templos, né, digamos assim, a usufruir daquilo que lhe é oferecido. Então, a disciplina eclesiástica visa, sim, a restauração, e ela é um meio que tem que ser usado para a pureza da igreja dos nossos dias. À luz da palavra de Deus, como você bem disse, disciplina, ela é expressão de cuidado, né? De amor. Ou seja, de amor, né? De proteção. Olha, eu estou vendo que você está indo por um caminho perigoso, e a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece de vida, mas ao final deles está a morte, né? Provérbios diz isto. Então, a disciplina individual, seja do irmão, às vezes a gente ouve muito aquela expressão, esse é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele é meu irmão, eu tenho muito a ver com a vida dele. Eu amo aquela vida, eu quero ver aquela vida passando a eternidade comigo no céu, então eu me importo com aquele irmão, com aquela irmã, né? Então, disciplina, de fato, é cuidado. Então, quando a liderança da igreja, de forma bíblica, utilizando os meios bíblicos, conforme a palavra de Deus nos orienta, né, em amor, com equilíbrio, visando a saúde espiritual, a restauração, essa disciplina bíblica, ela deve ser exercida, e o irmão que for disciplinado, ele deve aceitar, deve entender que a Bíblia em Hebreus, o Senhor deixa muito bem claro que os bastardos não são disciplinados. O pai disciplina ao filho porque ele ama o filho, mas ele não disciplina o bastardo, não disciplina aquele que não pertence a ele, porque, de fato, não tem autoridade sobre ele, né? E você citou uma expressão muito comum hoje, né, que a gente tem lido muito a respeito disso, é que hoje pessoas vêm para a igreja e são tratadas como clientes, como consumidoras, né, ou consumidores. E isso, infelizmente, é um fato. O importante é você estar fazendo número, o importante é você estar trazendo algum tipo de ganho, né, para a igreja. Ou é um ganho numérico, estatístico, para a gente impressionar as instituições de pesquisas, né, de estatística, os institutos de pesquisa estatística, ou até mesmo para impressionar a conta bancária, enfim, infelizmente, né? Infelizmente. O que se comercializa hoje em boa parte das igrejas tem valor, né? Exato. Se Exatamente. você consegue pagar, você vai usufruir de muitos benefícios, né? Mas eu quero novamente, né, voltar a ser otimista, a expressar aqui o nosso amor pela igreja do Senhor, né, lembrar aqueles que estão nos assistindo que nós somos pastores, nós cremos na universalidade da igreja, nós cremos no triunfo da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta à igreja de Corinto, na primeira carta, ele fala claramente sobre isto, né, que nós somos o povo mais feliz da terra porque a nossa esperança está em Cristo, né, não está nas coisas desta vida, e ele está dizendo isto para a igreja, ou seja, em outras palavras, está dizendo que a igreja é de fato, como nós falamos semana passada com o pastor Paulo Júnior, uma igreja, a instituição mais poderosa e a instituição vencedora da terra, né? Então nós estamos... Sim, pode falar, pastor. Nós cremos nisso, pastor. E o que nós estamos, na verdade, fazendo um diagnóstico da igreja
dos nossos dias, né? E é preciso tratar essa questão da, vou chamar aqui de delinquência espiritual. A falta de disciplina tem gerado delinquentes espirituais. E é o que, infelizmente, a gente tem visto muito. Mas somos otimistas, sim. A igreja, ela é triunfante. Essa igreja militante, ela é triunfante para a glória do nosso Deus. Amém. Nós vamos então para o nosso último vídeo e depois voltaremos então para o nosso último bloco, né, com mais uma pergunta, e vamos falar sobre missões. E é impressionante que depois de 2000 anos de história cristã, nós temos ainda 2000 povos que jamais ouviram o Evangelho do Senhor Jesus em nossos dias. É chocante que no Brasil nós temos ainda mais de 100 etnias indígenas totalmente não evangelizadas. É constrangedor que em nosso país nós temos ainda mais de 10.000 comunidades ribeirinhas sem uma igreja evangélica, mais de 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica, mais de 2.000 comunidades quilombolas sem uma igreja evangélica, mais de 700.000 ciganos que não ouviram a palavra de Deus, e entre os surdos apenas 1% se declara crente no Senhor Jesus. É injustificável perante o clamor bíblico que chama a igreja para participar da missão de Deus, vivendo Jesus e anunciando Jesus com o critério de priorizar quem ainda ouviu pouco ou nada ouviu do Evangelho de Cristo. É injustificável nós termos uma igreja que escreve livros, que reflete, que tem congresso, que tem conferência missionária, que tem culto a cada final de semana, ou ao longo da semana, que tem seminário bom, que tem teologia boa, que tem pastores, que tem missionários, e convivemos em um país onde mais de 100 etnias jamais ouviu uma só vez o nome do Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada nessa engrenagem. Ou é falta de crença, de fé, ou é falta de uma boa teologia bíblica, ou é falta de vida, de compromisso com a missão. Diversos livros foram publicados nos últimos 10 anos sobre a missão da igreja no Brasil, diversos. Centenas de seminários e congressos foram feitos sobre a missão da igreja no Brasil nos últimos 10 anos, mas nós temos hoje, entre os indígenas do Brasil, para particularizarmos essa faceta, o mesmo número de missionários que nós tínhamos há 10 anos atrás. Alguma coisa está faltando. Bom, pastor Wellington, nós já estamos chegando, né, praticamente ao final do nosso programa, já vamos para a nossa última pergunta, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a saúde espiritual da igreja em relação, ou a saúde espiritual de missões, e a influência da igreja nessa saúde espiritual. Quando a gente lê o Novo Testamento, especificamente os Evangelhos, nós vamos perceber que Jesus instituiu a igreja com propósitos bem definidos. Os propósitos para os quais o Senhor instituiu a igreja estão bem definidos nos Evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, né? E um desses propósitos a gente percebe claramente nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento, que é o que chamamos de a grande comissão, né, registrada lá em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E pastor Wellington, à luz desse texto, nós até podemos definir a igreja como sendo a Assembleia de Deus que se reúne, né, ao redor de Jesus Cristo para cumprir a sua grande comissão. Então, olhando por essa perspectiva e olhando para a ordem de Jesus, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, é que aí surge essa pergunta: como é que está hoje a saúde espiritual de missões em todo o mundo? E o resultado missional que nós temos hoje, ele está associado, ligado à saúde espiritual da igreja do momento? Pastor Paulo, eu penso que nós vivemos dois momentos distintos.
Quando nós olhamos para a realidade brasileira, local, nós percebemos que missões precisa voltar a fazer parte da agenda da igreja. Há poucas igrejas que estão desenvolvendo missões, fazendo missões, né? É uma realidade no Brasil, nas nossas denominações. Contudo, Pastor Wellington, só te interrompendo, você colocou aí fazer parte da agenda da igreja quando olhamos para missões nacionais, né? Acabamos de assistir aí o vídeo do pastor Ronaldo Lidório, onde ele aborda exatamente esta realidade. Parece que na agenda da igreja evangélica brasileira, relacionada a missões, há uma agenda de 2, 3, 4 congressos por ano, muitos livros escritos, ou seja, autores preocupados em escrever, mas o resultado não está sendo tão efetivo assim. Você tem razão na sua abordagem, né, e pensando e concordando exatamente aí com o que o nosso missionário presbiteriano Ronaldo Lidório acabou de mencionar em seu vídeo. Ótimo. Eu não cheguei a ouvir aqui, nem ver o vídeo, mas fico feliz que a gente esteja caminhando na mesma linha. Contudo, há um outro aspecto que seria bom a gente abordar. Eu tenho acompanhado de perto o ministério de um pastor presbiteriano, o reverendo Elias Dantas, que o senhor deve conhecer pessoalmente. Sim. Uhum. O reverendo Elias tem levado pastores a viver, a passar um tempo, né, na região da Palestina, por exemplo, e ver o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Quando a gente olha hoje para a realidade da China, por exemplo, nós temos visto muitos vídeos, infelizmente, de igrejas sendo destruídas, cruzes sendo arrancadas dos templos, e uma certa perseguição aos cristãos, né? Contudo, meu filho teve o privilégio de fazer missões na China, passar um tempo lá na China, meu filho mais velho, Mateus, e ele trouxe um relato muito interessante de lá. A conversão na China é um número muito grande de pessoas que estão se convertendo a Cristo Jesus, né? E isso é um dado importante. Por quê? Quando a perseguição se instaura, é sinal de que há um incômodo, alguma coisa está incomodando. E daí se levante toda essa situação toda, né? Então, a gente tem visto testemunhos de pessoas pedindo, olha, não orem para acabar com a perseguição na China, por exemplo. Quanto mais ela se acentuar, mais nós vamos continuar pregando e coisas dessa natureza, né? Então, esse é um fenômeno que a gente tem visto em vários lugares, né? Pessoas se convertendo do Islã ao cristianismo, a Cristo Jesus, né? Não a uma filosofia de determinada denominação, mas ao próprio Senhor Jesus. E isso tem trazido alegria ao nosso coração. Então, é necessário que essa agenda volte a fazer parte, porque o Brasil pode enviar, é um grande celeiro de missões, isso tem provado, a nossa PMT tem trabalhado muito bem, né? A nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu tenho a liberdade, converso com alguns executivos da PMT, então a gente vê muita coisa maravilhosa acontecendo. Mas quando a gente olha para a igreja local, a gente percebe que há uma necessidade de envolvimento dos nossos conselhos, dos nossos pastores, com essa agenda, dessa missão, como o senhor bem falou, que o próprio Senhor Jesus nos confiou de ir por todo o mundo. A descida do Espírito Santo em Pentecostes, o revestimento de poder, Atos 1:8, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é justamente para que nós fôssemos testemunhas. E é simultâneo, né, a questão lá, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é primeiro aqui, depois ali, depois acolá. E a ideia do Evangelho de Mateus o indo, né,
o ide de lá, ide por todo mundo e pregar, e nós sabemos, à luz do texto grego, que é a ideia de viver, né? À medida que você está vivendo, à medida que você está caminhando, à medida que você está desenvolvendo a sua vida, faça discípulos de todas as nações, né? É um grande privilégio que o Senhor Jesus confiou à igreja, mas que precisa voltar a fazer parte da nossa agenda comum. Eu quero aproveitar esse momento, então, já no final do programa, encorajar você que está participando conosco hoje a olhar, né, para esse aspecto da vida cristã, fazer missões com muito carinho. Você que é da IPC, você que é da IPB Belo Oriente, você que é de outra IPB, de outra denominação, ore por missões. Os nossos missionários precisam de muita intercessão. Ore pela igreja perseguida. Nossos irmãos que estão lá na igreja perseguida, vivendo um momento de perseguição, eles estão crescendo espiritualmente, mas crescendo debaixo de chicote, debaixo de opressão, debaixo de perseguição, debaixo do martírio, vendo parentes, familiares, amigos, irmãos morrerem. Então, ore pela igreja perseguida, ore pelos missionários que se arriscam, se aventuram em risco de vida, em risco de morte ao pregar o evangelho em muitas nações. E, acima de tudo, converta o seu bolso, meu irmão. Converta o seu bolso, minha irmã. Converta o seu cartão de crédito. Converta o seu estômago. Eu nunca esqueci uma pregação do reverendo Roberto Brasileiro, quando ele, falando sobre missões, ele disse: é lastimável que nós não somos capazes de tirar a Coca-Cola e um hambúrguer num final de semana e dar para missões, porque as nossas ofertas missionárias são menores do que um hambúrguer acompanhado de uma Coca-Cola, um refrigerante, disse o reverendo Roberto Brasileiro. Então, a minha oração, o meu incentivo para você que está assistindo, converta seu bolso e converta também seu estômago. Tire, diminua um pouquinho aí o cardápio, faça uma economia no final de semana e oferte para missões, não como resto, não como sobra, mas como primícia, como amor, gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Está aí a realidade de missões. Há muita coisa linda de fato acontecendo, que a Igreja do Senhor Jesus tem feito no Brasil, fora do Brasil, no aspecto missionário, no aspecto de crescimento. Temos igreja crescendo realmente, crescendo numericamente, crescendo no ensino, no conhecimento, na graça e na santidade. E ao final desse programa, eu quero incentivar você a amar a igreja, a voltar para a igreja do Senhor, não deixar essa pandemia, esse isolamento social, te isolar da comunhão da igreja, como é costume de alguns, diz o autor da carta aos Hebreus. Nós aqui da IPC já voltamos, a Igreja Presbiteriana de Belo Oriente já voltou às atividades, com limites, com restrições, com os cuidados necessários, mas nós deixamos aqui a nossa palavra para vocês. Voltem à comunhão, voltem para a igreja, porque a igreja é lugar de acolhimento, é lugar de refúgio, é lugar de cura. Eu costumo dizer que quando a igreja está reunida, está preparado o melhor ambiente para Deus fazer milagres. E milagres não significa cura física, mas cura da alma, transformação do caráter, aperfeiçoamento da nossa vida. Então, com essas palavras eu também quero agradecer. Pastor Wellington, muito obrigado, meu querido irmão. Saiba que nesses 2 anos que a gente tem convivido, tem sido uma convivência saudável. É uma alegria, encontrar contigo, conversar contigo, sempre uma conversa otimista, prazerosa. Que Deus continue abençoando a você, a Valéria, aos filhos e o seu ministério aí junto à IPB Belo Oriente. Um abraço também aos irmãos aí da IPB Belo Oriente. Amém, pastor Paulo. Muito obrigado pelo carinho. Agradeço mais uma vez pelo convite, a oportunidade de participar do programa. Me coloco à disposição do senhor. E, de fato, é sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos. Eu acabo aprendendo. Então, me veja como um bom discípulo,
porque o senhor é um bom mestre. Deus abençoe o ministério da igreja, o trabalho aí dos irmãos. Seu coração é que é bondoso. Fica aí que você vai fazer a oração final. Antes eu quero só dar algumas informações aqui para os nossos participantes. Lembrando que hoje é segunda-feira, né? Eu quero lembrar você que quarta-feira nós teremos nosso culto da família às 19h30, tá bom? E neste domingo, especialmente nesse domingo, 25 de outubro, às 9 horas da manhã, nós teremos um culto especial para as crianças. Então aguardem mais informações, o pastor Márcio e o Juca darão novas informações aqui no decorrer desta semana para vocês. Mas domingo, 9 horas da manhã, no culto matinal, será um culto especial para as nossas crianças, ok, papai? Fique atento, você vai ter que fazer inscrição das suas crianças no nosso aplicativo. Você vai receber novas informações aí durante a semana. Na quinta-feira teremos a nossa reunião de oração, que é presencial, né? E domingo, às 18h30, 9 horas já falei do culto especial para as crianças, e às 18h30 nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Então, a todos vocês, a nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso muito obrigado pela sua presença aí do outro lado da telinha. E agora, para terminar, nós vamos encerrar com uma oração pelo pastor Wellington. Senhor, nós queremos glorificar o teu santo nome juntos, agradecer a Deus por esse veículo de comunicação, a internet, o Zoom, ó Pai, que nos possibilita gravar esse programa. Agradecemos o Senhor pela iniciativa da Igreja Presbiteriana do Cariri em abençoar, ó Deus, não só os seus membros, mas tantos quantos vierem, ó Deus, a assistir a esse programa que tem esse privilégio de ver. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, glorificar o Senhor pela tua igreja. De fato, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Jesus. Então nós louvamos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, pela preservação, pelo ânimo, pelo Espírito Santo do Senhor, que nos capacita, ó Deus, a fazer a tua vontade, a cumprir a missão e, ó Deus, servir ao Senhor com alegria no seio da igreja que o Senhor nos tem colocado. Então receba o nosso louvor, a nossa gratidão, abençoe a todos que estão participando, ó Deus, é a nossa oração que fazemos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado mais uma vez, pastor Wellington. Um abraço a todos aqueles que participaram e aqueles que irão ainda assistir posteriormente ao programa Ao Redor da Mesa. Amém. Grande abraço, pastor. Até a próxima.